Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 1 do PET número 2, primeiro ano, com o tema conto. Então, é a parte 1 do gênero textual conto. O conto é uma narrativa curta que se caracteriza pela concisão, linearidade e unidade. São elementos essenciais do conto. Narrador, que é aquele que vai contar a história, pode ser observador, personagem, onisciente. Os personagens, antagonista, protagonista, secundários. O enredo, que é a própria história que está sendo contada. O espaço, o detalhe aqui que é um espaço, são poucos espaços que acontecem, pela narrativa ser uma narrativa curta, e o mesmo acontece com o tempo curto dos acontecimentos. O conto consiste em uma história focada em um conflito, que é um problema, apresentando um desenvolvimento e a resolução desse conflito. Se você quiser saber mais, consulte aqui a sugestão do mundoeducação.com, sugerido aqui pelas atividades do PET. Então, a primeira atividade é a leitura do conto O Menino que Escrevia Versos. Após a leitura, vêm as questões, as atividades. Agora que você já leu o conto, responda as questões a seguir. Então, atividade número 1. Há diversos modos de analisar o papel que uma personagem desempenha em uma história. Vamos ver algumas dessas classificações? Então, a letra A. Em geral, a personagem em torno da qual todas as ações se desenvolvem, é chamada protagonista. É o personagem principal, o protagonista. No conto lido, qual personagem é a responsável pela progressão dos fatos na história? Descreva. O personagem principal, protagonista, é o menino. Ele é uma pessoa sensível, sonhadora e poeta. São as características do menino. Letra B. A personagem que se opõe ao protagonista por meio de suas ações é o antagonista. No conto lido, que personagem é essa? Descreva. Então, neste conto, o protagonista é o pai. Ele é uma pessoa sisuda, sem estudos e insensível às atitudes do filho em escrever seus versos. Letra C. As personagens ainda podem desempenhar diferentes funções na história, as chamadas personagens secundárias ou coadjuvantes. No conto lido, quais são elas? Qual é o papel delas na narrativa? Então, os personagens coadjuvantes, secundários, são a mãe e o médico. O papel dos personagens secundários, coadjuvantes, é ajudar no desenrolar da narrativa. Questão 2. O conto é uma narrativa geralmente curta, em que as ações das personagens se desenvolvem a partir de um único motivo. Letra A. Qual evento desencadeia as ações da personagem protagonista? O conflito. Então, qual é o conflito? O conflito é o menino escrever poemas. Então, a partir desta atitude do menino, cria-se o conflito. Letra B. O objetivo da personagem protagonista representa seu objeto de desejo. Assim, ao ser afastado dele, instaura-se o conflito. Na narrativa lida, qual é o conflito vivido pela personagem principal? Então, o conflito é o menino não ser aceito pelo pai. Então, pela atitude dele de escrever poema, então esta atitude cria esse conflito dele não ser aceito pelo pai. Letra C. O fato de o menino escrever versos incomoda bastante seu pai. Por quê? Uma sugestão que eu coloco é essa. De acordo com o pai, sonhar é uma forma de afastar-se da realidade e, portanto, não aprender a lidar com ela.
por isso teme os sonhos. Letra D. Quando o conflito chega a um ponto máximo, o conto atinge seu clímax, que é o momento mais tenso da história. A partir daí, não há qualquer outra ação que complique ainda mais a situação. A partir daí, a história termina. Na narrativa lida, quando isso ocorre, o momento mais tenso acontece quando o médico diz que o caso do menino é de internação. Letra E. Porque o médico sugeriu que o menino fosse internado e em sua própria clínica, o médico encantou-se com os versos do menino e queria tê-lo por perto. Por isso, quis que fosse internado em sua própria clínica. Resolvido o conflito, bem perto do final do conto, uma nova situação se estabelece e põe fim à história. É o momento do desfecho ou desenlace. Na história lida, qual situação estabelece a resolução do conflito? O médico ficar escutando o menino ler os versos. A narrativa tem um final esperado ou surpreendente? Explique. Ela tem um final surpreendente, pois quando o médico fala em internação, ele parece concordar com os pais, mas no final descobre-se que ele quer ouvir os versos escritos pelo menino. Número 4. Quanto ao narrador do conto, o menino que escrevia versos, a história é contada por alguém que não participa da história. Quer dizer, o narrador não é personagem do conto. Então aqui já está nos dizendo que o narrador ele não participa da história, só observa. Como se classifica esse tipo de narrador? Que outras características lhe são conferidas? Então, ele não participa, no caso aqui, ele é um narrador onisciente. Ele conta somente a história. Mas a diferença dele para o narrador observador, do onisciente para o observador, é que o onisciente ele conta a história sem a participação, igual o narrador observador, mas a diferença é que o onisciente conhece os personagens, mas possui um conhecimento grande acerca das personagens. Então, por isso ele é onisciente. Se ele somente contasse a história, tendo pouco conhecimento das personagens, aí seria um narrador somente observador. Número 5. Sobre o foco narrativo, é correto afirmar que... Então, para saber qual é o foco narrativo, nós precisamos saber qual é o tipo de narrador, foi o que colocamos na questão anterior. Então, já sabemos que o narrador ele não participa. Então, se ele não participa, ele somente conta, mas conhece os personagens, Então, por isso ele é onisciente. Nós temos aqui um texto escrito em terceira pessoa. Então, a resposta aqui é a letra A. O texto está escrito em terceira pessoa. Número 6. De acordo com o texto, é correto afirmar. Letra A. O menino é limitado em suas habilidades e por isso precisa ser protegido pelo doutor, que o acolhe e incentiva. Então, a alternativa é incorreta. O menino não é limitado. Pelo contrário, ele é ilimitado, ele possui muitas habilidades. Então, não é a alternativa A. Letra B. A sociedade valoriza as pessoas que se dedicam à literatura. Então, é falso. Não há essa valorização para as pessoas que se dedicam à literatura. Então, está incorreto. Não é a letra B. Letra C. A literatura ameaça as classes dominantes e por isso o doutor procura meios para controlar a produção do menino. Então, também está incorreto. A primeira parte está correta. A literatura ameaça as classes dominantes? Ameaça. Isso é verdade. Mas o doutor aqui não está acolhendo o menino por essa causa. Então, a segunda parte aqui está incorreta. Então, não é a letra C. Letra D. O fazer literário não é reconhecido como um trabalho útil e normal no contexto histórico e social vivido pelos pais do menino.
Então, esta aqui, então, é a alternativa correta. De acordo com o texto, é a letra C. E a letra E, a literatura é vista pela família como uma área importante na formação do sujeito. Então, está errado. Então, número 6, alternativa correta, letra D. Eu fico por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!